Então vamos lá? Bom, sempre que eu falo aqui que eu não invisto em empresas de determinado setor ou de outro setor, vocês me questionam e me pedem, né, um vídeo mais aprofundado com setores que eu não invisto. Então eu decidi separar aqui 5 setores que eu não invisto. Não significa que eu não vá investir nunca ou que eu não invista de maneira alguma. Significa que são setores que eu evito completamente na minha carteira. Não significa que não tem, já teve lá atrás e por eu não vender ações, né, ainda tem empresas de um desses setores pelo menos, mas são setores que eu evito e eu vou explicar o porquê detalhadamente aqui nesse vídeo, porque que eu acho que você também poderia considerar evitar empresas desse setor na sua carteira, principalmente se você não é extremamente avançado ou se você não sabe ali o que está fazendo profundamente. Existem pessoas que são especialistas em ciclos específicos dos setores aqui mencionados, e essas pessoas, quando não são investidores igual a gente, que compram e seguram as ações pelo longo prazo, para 20, 30 anos, eles podem sim se beneficiar desses setores porque eles sabem lucrar muitas vezes com um ciclo, né, dessas empresas aqui. Eu vou explicar como funciona mais ou menos para você que quer se aprofundar nessa parte também. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz, já deixou o like lá na confiança antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é o Sardinha Raiz, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like ou se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, o primeiro setor não é surpresa para ninguém, eu já falei desse setor aqui diversas vezes, já dei diversos motivos pelos quais eu não invisto em ações desse setor, eu não invisto no setor de aviação. Quando você observa o mero custo de uma aeronave ali e você entende que muitas vezes, né, 2, 3 aeronaves vale mais do que uma empresa inteira desse setor, você já olha aquilo e já percebe que elas operam com um patrimônio muito acima daquilo que deveria ser saudável para a empresa. E você percebe também que essas empresas elas alugam o principal produto delas, né, o modelo de leasing ali, normalmente as companhias aéreas no geral não possuem aeronaves, elas não têm aquilo como propriedade. Para além disso, fora desse pequeno problema aí, né? Pequeno, né? Você tem uma frota inteira ali que você não tem aquilo como propriedade, porque elas são bens praticamente incompráveis para a maior parte das empresas. Você ainda tem uma situação em que essas empresas não controlam absolutamente nada no negócio delas. Elas escolhem simplesmente a cor da logo e o nome da marca. É basicamente o que elas conseguem controlar. Elas não podem controlar quanto elas vão cobrar especificamente por passagem, existe toda uma série de regulações que impede isso. Elas não podem controlar se o passageiro pode levar uma mala ou não, elas não controlam isso também, isso é definido também por normas, né, externas a essas empresas. Elas não controlam ali o preço do aeroporto onde elas vão parar a aeronave que não é delas. Elas não controlam o preço do combustível que elas precisam utilizar para abastecer as aeronaves. Então, em resumo, elas não conseguem controlar absolutamente nada daquilo. É por isso que elas são tão parecidas umas com as outras, né? Elas têm características ali muito iguais, elas são basicamente a mesma coisa. E hoje em dia, 90% da população escolhe, né, a passagem ali em uma companhia aérea não pela qualidade do serviço prestado. É claro que existe 10% dos passageiros que fazem isso, mas a maior parte escolhe pelo preço mesmo, né? Qual companhia aérea está mais barata, qual é mais útil nesse trecho que eu vou ali. Então, quando a gente observa tudo isso, fica muito difícil investir nessas empresas, elas não têm um amplo controle, elas dependem muito da economia, elas precisam fazer hedge de dólar, né, para poder controlar, e aí dependem do câmbio, dependem do que elas vendem de aviação, dependem de basicamente tudo ali, não conseguem controlar essa operação. Qualquer mínimo equívoco nesse alinhamento faz com que essas empresas se tornem deficitárias, a maior parte delas dão prejuízos homéricos ali, e você pode inclusive verificar, né, no Wikipedia, uma página que eu já mostrei aqui diversas vezes, é só escrever lista de empresas aéreas extintas, são mais de 60 empresas hoje, e essa lista vai aumentando, né, ano após ano, assim. O setor de aviação, ele teve problemas históricos, ele veio lá de trás, quando ele prestava um serviço extremamente luxuoso, com o menu inteiro dentro do avião, com espaço, sei lá o que, podia fumar ali dentro, ele veio de toda essa situação e foi se cada vez mais percebendo que aquele setor, ele de fato é um setor perene, dificilmente o ser humano vai deixar de voar, mas apesar do setor ser perene, as empresas nunca se provaram lucrativas. É interessante que o Benjamin Graham, né, no livro escrito lá na década de 50, Investidor Inteligente, ele já fala sobre o setor da aviação e ele foi um dos caras que acertou que essas empresas não seriam lucrativas já naquele período. Então ele fala sobre as dificuldades do setor de aviação, ele canta essa pedra, olha, isso provavelmente vai ser um setor que a gente vai ter sempre no mercado, mas é sempre um setor incentivado pelo governo e ali ajudado de alguma forma, porque não são empresas viáveis. Raul, se essas empresas não são lucrativas ou não são tão viáveis, ou pelo menos não se mostraram excessivamente lucrativas ao longo dos anos, por que elas continuam existindo? Porque é uma necessidade de mercado, é a primeira coisa que precisa ser observada, e porque o
uma empresa, muitas vezes, ela pode existir sim para pagar bons salários, né, para a diretoria e etc, não necessariamente para acionista. Não estou dizendo aqui que todas as empresas do setor aéreo, elas têm essa finalidade, simplesmente pagar bons salários para a diretoria e para as equipes ali dessas empresas, mas eu diria que não é um setor considerado lucrativo, não é um setor que controla poder, ele tem diversos outros assets aí que fazem com que essas empresas existam, mas nesse ponto, a minha opinião é de que não é um setor lucrativo e eu não invisto, não coloco R$1. Raul, mas tem gente que eu já vi que sabe ali quando as empresas estão na baixa absurda e colocam dinheiro e depois eles pegam essa flutuação das ações e tudo. Sim, essas pessoas, elas estão especulando, né? Ou quem faz swing trade ali pode entrar numa curva ali onde essa empresa está muito mais baixa e esperar que ela se beneficie, mas o que não te contam sobre esse jogo é que apesar dessa certa previsibilidade, as empresas aéreas sempre entram em crise e sempre voltam da crise ali de alguma maneira, várias delas quebram. Então, nem sempre esse movimento de flutuação, uma ajuda, um pacote, né, de salvamento para essas empresas é possível. Nem sempre é. E aí, quando não é possível, o investidor acaba perdendo dinheiro ali. Eu acho que o mais inteligente, muitas vezes, é ficar fora desse setor aí. Pelo menos, na minha opinião, não é um setor que vale a pena a gente fazer um investimento. A gente tem também, em segundo colocado aqui, né, o setor de construção civil. Já abrir concessões para empresas do setor de construção civil. Primeiro, não acho que ele é completamente descartável. Existem empresas lucrativas que têm lucros consistentes há mais de 10, 20 anos na Bolsa de Valores. Existem empresas que conseguiram lucrar diferente do setor de aviação, mas ele é um setor que exige um pouco mais de cuidado. Eu tenho na minha carteira, tanto na carteira pública, que eu divulguei aqui várias vezes já, quanto na minha carteira privada, existem empresas do setor de construção civil, mas eu vou te falar por que exige cautela e por que é um setor que hoje em dia eu evito na minha carteira de investimentos, né? Então, eu sempre evitei, na verdade, mas algumas eu abri concessão. Já mostrei mesmo no vídeo que eu falo por que eu investi em empresas aqui de setor de construção, já fiz alguns vídeos assim, falando da Iven e até mesmo falando de EZTEC, né? Ou até de empresas americanas também de construção civil. Eu ressaltei essas características que eu vou ressaltar aqui e vou explicar para vocês, mas eu abri concessões em determinados momentos quando eu achei que a curva de ganho ali estava muito maior do que a possibilidade de curva de perda. Então, o setor de construção, ele depende de uma economia muito forte, ele depende de uma série de fatores ali da economia e ele tem oscilações mas muito abruptas. Então, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, e compara fundos imobiliários, por exemplo, com o setor de construção, a gente está falando de imóveis ali nos dois casos. Os fundos imobiliários, eles performam melhor do que a maior parte das empresas de construção. Eu já fiz um estudo inteiro sobre isso aqui em algum vídeo, não me lembro agora o nome do vídeo para colocar aqui para vocês, mas quem puder comentar aqui eu agradeço, onde eu mostro ali o IFIX, né, versus as empresas de construção, e eu mostro como elas não se mostram lucrativas, né, ao longo dos anos. As principais empresas, como elas perdem para o IFIX ali, perdem para os fundos imobiliários que simplesmente estão fazendo, mesmo os que estão fazendo desenvolvimento imobiliário, ou os que estão alugando, os que são de lajes corporativas e não de papel. Então, o que acontece? Quando a Selic está muito alta, o custo do financiamento ele fica muito mais alto, e se esse custo do financiamento está mais alto, as pessoas não conseguem comprar. E aí, se elas não conseguem comprar, essas empresas não conseguem vender. Muitas vezes elas dão passos muito fortes no momento do ciclo de Selic baixa, quando a Selic estava, por exemplo, a 2%, levantam muitas construções ali. Se aquelas construções são lançadas no momento em que a Selic estava mais baixa, beleza, ela vende e tudo aquilo funciona e coloca seu dinheiro para dentro. E se ela vai para um momento que a Selic está mais alta, muitas vezes não consegue dar saída, tem que abaixar o preço, aquilo começa a ficar insustentável. Nos momentos de Selic baixa, o preço do beta da construção aumenta muito, muita gente tomando financiamento, muita gente utilizando FGTS, etc, para poder construir imóveis ali. Então, assim, é um setor extremamente difícil, ele é muito dependente do setor de crédito, ele é muito dependente da forma como está a economia, né? E a gente sabe que o Brasil, ele é um país de ciclos, mas tem um ciclo no Brasil que é um ciclo mais duradouro, que é a crise. Então ele está sempre em crise. E aí, nesse ciclo específico, fica muito difícil de você considerar que essas empresas são sólidas. Muitas vezes elas têm prejuízos muito grandes em determinados períodos, depois têm lucros muito grandes e muitas vezes por dificuldade de gerenciamento de caixa. Então, nesse caso, existem empresas que são exceção disso? Existem. Se você está começando a investir, ou se você tem um conhecimento mesmo mediano, invista há 5 anos, mas não sou um estudioso, não sou uma pessoa que me dedico a isso, evita a empresa de construção civil na sua carteira. Elas podem acabar te machucando bastante, elas podem acabar danificando o seu patrimônio. Então, é uma empresa que não é um nunca, né? Mas é um assim, se não tem as manhas, não entra não, se é a instrução do profissional, que realmente pode danificar muito. Eu já vi muita gente perder muito dinheiro com construção civil, já vi muita gente se apavorar perdendo dinheiro mesmo na Bolsa de Valores com o setor de construção civil. Sempre funcionou para mim, mas porque eu investi em pouquíssimas empresas de construção e sempre respeitando limites muito proprietários, definindo uma nota, definindo ali um limite máximo de exposição dessas empresas na minha carteira. Terceiro, sempre respeitando o ciclo também dessas empresas na hora de investir. E terceiro tipo de empresa aqui, muito parecido, muito dependente também do primeiro, é o setor de turismo. Então,
O setor de turismo tem uma ampla sazonalidade, são empresas que também operam com parcerias, são empresas que muitas vezes não têm aquele hotel como propriedade, não tem a passagem quando é da própria empresa, então elas fazem um grande pacote daquilo tudo e vendem aquilo. Olha, desde as menores empresas do setor de turismo até as maiores empresas do setor de turismo, a gente observa sempre os mesmos problemas. Essa dependência maluca de uma sazonalidade, essa competição cada vez mais acirrada por preços, essa competição com programas de milhagem, com sei lá o que, por pacotes, né? E que na internet teve um boom muito grande de empresas muito menores conseguindo fazer isso, conseguindo tomar espaço dessas empresas que já não eram sólidas lá atrás. Então, quando observa os números dessas empresas, quando observa a capacidade delas de atrair clientes, e principalmente quando observa o diferencial dessas empresas, eu olho e falo, cara, não tem nada aqui, não tem nada. É um emaranhado de um monte de acordos de uma empresa com outra, que transforma aquilo num pacote para um cliente, que normalmente, tá? Não estou falando de todas as empresas, mas que normalmente o cliente não sai satisfeito com aquele pacote, né? E a empresa também não teve lucros expressivos. Então, é um negócio que é um perde-perde. E, além disso, o acesso à informação, né? O grande público dessas empresas normalmente eram as pessoas mais velhas ali, eram, sim, os idosos, as pessoas, as famílias também mais numerosas com pouco acesso à informação. Hoje em dia, com esse acesso à informação, eu não vejo lugar para essas empresas em um mundo daqui a alguns anos. Eu vejo muito lugar, sim, para um site de internet, por exemplo, ou alguns, né? Vários que criem turismo para pessoas específicas. Então você responde ali uma pergunta, fica aí até ideia de negócio para você, é muito barato fazer isso. Então você responde ali alguma série de perguntas, olha, eu tenho interesse em praias, tal o que, eu te falo quais são os destinos e faço para você uma facilitação de vender uma passagem para você com milhagem, de registrar um hotel. É isso, né? Quando a gente vai olhar para pacote de turismo, como era feito anteriormente, etc., ou para empresas como a Booking ali, que simplesmente catalogam tudo aquilo dentro de um emaranhado, eu sinto que em algum momento a gente vai observar uma plataforma que faça essa reunião de forma muito mais simples, muito mais parecida com a rede social, ou plugado nas nossas redes mesmo. Você clicou ali no lugar onde a pessoa tá, já fala para você quanto custa o hotel, boca direto pelo Instagram e tal. Já existe isso na China, em alguns lugares também. É muito mais isso do que esse mercado. Eu nunca olhei para aquilo como um grande diferencial. Quando você olha os números, eles me mostram que eu não estou errado de não olhar essas empresas com um grande diferencial. Não sei a opinião de vocês, eu não uso empresas de turismo, né? Então talvez seja um viés um pouco mais pessimista simplesmente por conta dos números, né? Mas os números me mostram que eu estou certo. Só que eu queria a sua opinião, se você vê espaço para essas empresas daqui a 20, 30 anos, né? Quando nós aqui, a geração de 30 a 50 anos, formos os idosos, né? Será que vai ter espaço para essas empresas? Você utiliza essas empresas? Você que tem família também, você utiliza, você gosta, o que beneficia, né? Quando é o turismo de ônibus, etc., algumas pessoas ainda acabam gostando de pacotes de alguma maneira, mas eu vejo cada vez mais escassez, cada vez mais dificuldade, um custo maior em captar clientes para essas empresas. Acho que elas vão ser substituídas por algum app que faça isso de maneira muito mais simples em breve, né? Então, inclusive, eu já até cogitei uma vez, estou falando aqui essa ideia de negócio, já até cogitei uma vez um sistema de fazer, eu não fiz porque por muita empresa já para tocar, não tive um tempo, mas um sistema simples que é um formulário ali, a pessoa preenche algumas coisas e você dá para ela uma viagem surpresa, né? Então ela vai para algum lugar respeitando o limite de gasto que ela definiu, etc. E ela descobre uma viagem. Pensa que legal, né? Seria um bom sistema. Eu acho que dá para ser feito, acho que alguém vai fazer em algum momento, mas empresa de turismo sempre teve fora ali do meu radar, nunca vi sentido. Desde que eu comecei a investir, quando eu li os números, eu assustei. Quando eu olho pro negócio, eu assusto mais ainda. Então, quarto aqui, já falei algumas vezes também, o varejo, né? Principalmente o varejo de eletroeletrônicos. A gente tem um problema grave aqui. As varejistas, elas sempre crescem, ficam enormes, inchadas, né? Foi o caso de Ricardo Eletro, dessas coisas todas, criam-se grandes impérios e que se dissolvem na mesma intensidade. Mesbla, né? Empresas que crescem, na mesma intensidade elas se dissolvem. Então é sempre um novo império da onda, um novo império, um novo imperador do varejo que de repente está na capa de todas as matérias e depois ele some. Não é difícil entender por que isso acontece. O varejo trabalha com um sistema de importação. Hoje o Brasil tem uma fabricação quase nula de eletrodomésticos, eletroeletrônicos no geral. Então é tudo comprado da China, tudo importado. Já foi Japão em alguns momentos, depois foi trocando, né? Sempre Toshiba, aquele outro período. Então você compra aquilo, né, da China ali, esse produto em dólar, e você coloca ele para vender. Na hora de vender, o seu cliente ele não tem dinheiro, você tem que fornecer crédito para ele. Você fornece crédito para o cliente pagar e você tem que pagar o seu fornecedor, você tem que pagar ele na hora. Então você paga o seu fornecedor na hora, vende a crédito e vende e compra aquilo em dólar. Muitas vezes o fogão que você tem ali tá por um preço X, houve uma mudança no preço do dólar, você para repor aquele estoque de fogão, você vai gastar mais dinheiro comprando um fogão novo do que você vai ter de lucro com vendendo aquele fogão ali. Então
Então, Raul, mas eu tenho que olhar o dinheiro da compra, não necessariamente, porque o dólar mudando toda hora, você vai ter sempre que repor estoque, tem que ter o custo da loja, e você nem sempre consegue repassar aquilo para o cliente. Então, as varejistas maiores, elas vão ter um problema. O varejista pequeno, ele muitas vezes consegue sobreviver ali, porque não faz custo de dólar, ele não chega a importar direto muitas vezes. Mas o varejista maior, ele ainda tem o custo da antecipação de crédito, ele ainda tem um monte de coisa. Então, o varejo de eletroeletrônicos, ele é extremamente complicado, né? Existem algumas raras exceções ali, né, de varejo, porque o varejo do setor é complicado mesmo. Existem algumas raras exceções que eu já investi e continuo investindo. Eu tenho o Vivara, por exemplo, que é um varejo de joias na minha carteira. Eu tenho o Centauro, que mudou de nome, mas é um varejo ali de tênis, de artigos esportivos. Eu tenho algumas empresas desse setor, sempre com proporções muito pequenas na carteira, porque eu acho um setor extremamente complicado, mas o varejo de eletroeletrônico é onde está o maior pepino da coisa para mim, é onde está o grosso do problema. Não, esse assim, eu tô arranhando a superfície, eu não tô arranhando o custo com marketing, eu não tô arranhando o custo com operação dessas lojas físicas, eu tô casquetando, assim, eu não tô considerando efeito Amazon, não tô considerando nada, eu simplesmente arranhei a superfície ali daquilo que é o problema do varejo, não invisto, é um setor que eu acho extremamente complicado, ainda tem acréscimo da dependência de juros, ainda tem, né, o custo do crédito, então assim, é um dos setores mais complicados de ser operados de todo o mercado ali, é um setor também que eu não invisto de maneira nenhuma. E quinto e último, e aqui é muito mais uma questão ideológica, quando eu falo para vocês que eu não invisto e vocês vão talvez entender um pouco mais, do que uma questão de qualidade dessas empresas. Então a questão é a seguinte, eu não invisto, quinto e último lugar, não invisto em empresas estatais. As empresas estatais têm uma qualidade em relação às demais empresas, que é o seguinte, o governo não pode deixar essas empresas morrerem, ele é o sócio majoritário, muitas vezes existe pacote de salvamento, tem mudanças na legislação para que elas não morram, mas a gente tem um problema. Então as empresas estatais, originalmente, toda empresa que que um estado, unidade federativa é controladora ou a própria União. Então elas são ali empresas que têm que atender a população, elas são fundadas com o objetivo de atender a população. A Sanepar foi fundada com o objetivo de oferecer água, né, e fazer o tratamento de esgoto do estado do Paraná. Quando a gente tem essa característica ali, ela nasce com essa função, objetivamente, ela vive para aquela função. Então o objetivo é melhorar a qualidade de vida da população. Em algum momento cria-se uma parceria público-privada, vende-se um pedaço dessa empresa na Bolsa de Valores e mantém-se o controle com o Estado. A partir daqui nós temos 3 interesses conflitantes. O interesse da população em si, que quer ter aquele serviço e precisa ter um serviço de qualidade porque paga por esse serviço. O interesse do acionista, que agora considera que essa empresa deveria registrar mais lucro para ele. Já afinal, ele injetou dinheiro naquela empresa para que ela oferecesse para ele lucro. Ninguém comprou a ação da empresa imaginando que ela vai oferecer flores. E a gente tem o terceiro, que é o interesse do político que define a equipe que vai controlar aquela empresa, que é de ganhar votos. Então a gente tem 3 interesses aqui e fica sempre uma corda. Eu acho que nessa corda, o acionista minoritário, o acionista pequenininho, ele é sempre o pior lado possível para você estar. Porque, de um lado, a população ali, ela consegue fazer pressão em cima do político, o político, de outro lado, ele consegue controlar a empresa e você, por outro lado, não manda em nada, não apita em nada e simplesmente tem o seu dinheiro ali naquela empresa. Quando eu fui perceber nesse mecanismo e eu comecei a ter a impressão, né, não sei se vocês têm a mesma que eu, mas de que os políticos indicam equipe para aquelas empresas não com o objetivo de melhorar essas empresas, mas sim com o objetivo de ganhar a volta de fazer populismo, como é o caso das principais empresas estatais brasileiras hoje, independente do governo, aqui não estou falando de governo de esquerda ou de direita, independente do governo, quem controla essas empresas controla com o objetivo de ganhar votos ou transformar em cabine de emprego, eu deixo o meu dinheiro livre disso. Pode ser que eu perca grandes oportunidades, como perdi Banco do Brasil a preços muito interessantes, como perdi Sanepar a preços muito interessantes e ainda continua muito atrativo. E falei aqui para vocês, inclusive, que estava a preços atrativos, eu não deixo de falar, não deixo de mencionar essas empresas, não deixo de falar que eu acho em momentos que o mercado fica louco e precifica elas muito mal, mas eu não ter essas empresas é uma questão de paz ali. A gente investe, pelo menos eu aqui, que compro e seguro e mantém as ações, eu invisto para ter tranquilidade financeira, para ter paz de espírito. Se uma coisa vai me tirar a paz, vai me tirar o sossego, eu quero boa distância dela, não quero quando, fizeram ali um negócio, estavam desviando dinheiro, eu não quero ficar maluco, aquilo não existe corrupção só nas empresas estatais, mas me irrita muito, né, ver as empresas serem utilizadas de maneira incorreta. Então, eu evito pôr meu dinheiro nelas, é uma forma de me preservar, de não ter que passar raiva e tudo, e eu entendo perfeitamente que existam boas empresas, né, para nos excelentes empresas que têm ali o Estado como controlador, ou uma das nossas unidades federativas aí. Mas são os 5 setores que eu evito aqui. O que você acha? Eu esqueci algum setor aqui? Você acha muito ruim? Quer fazer algum complemento em algum desses setores? Você concorda? Você discorda de algum aqui, de algum setor aqui? Cara, comenta, né? Muitas vezes é uma coisa que você pode dar uma opinião, eu posso te mostrar ali o porquê que eu penso assim, a gente pode chegar a algum lugar. Agora, se você quiser aprender, né, a fazer uma carteira bem diversificada, utilizando diversos sistemas aqui, tendo uma plataforma de investimento própria para você com mais rentabilidade, eu te garanto que você vai ter mais rentabilidade só de se tornar meu aluno, porque eu tenho minha própria plataforma e a gente reduz
as taxas invisíveis que as corretoras cobram de você, eu vou te indicar ir até alvp.com.br, faça sua análise de perfil, não fica nessa de, nossa, eu já sei demais, eu invisto há 5 anos, ou não, eu não sei nada, não vai funcionar para mim. Independente do seu nível de conhecimento, a AlvP funciona para você, eu consigo te levar para outro patamar e fazer a sua carteira de investimentos alcançar outro patamar. Então, assim, é um compromisso que eu tenho público aqui, que é o seguinte, se você entrar na AlvP e não melhorar, né, não aprender a investir, não se sentir mais confiante, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E é autodeclaratório, você vai falar, olha, não funcionou para mim, tô aqui dando minha cara a tapa, já confiei em você, eu preciso que você faça a próxima parte, né? Eu já fiz a minha parte, que é confiar que você vai ser uma pessoa honesta, que se você aprender, você vai honrar e não vai ter esse problema. Agora, o resto é por você. Você vem aqui ao alvp.com.br, clica nesse formulário. Pode confiar, não tem risco nenhum para você, né? O risco é todo meu aqui. Se eu não conseguir atender as suas expectativas, sou eu que vou perder dinheiro. Então vem cá, preenche aqui para mim. Vai ser um prazer entender os seus objetivos e te fazer chegar lá, né? Você vai trocar ideia comigo mesmo na câmera, vai ter acesso a uma comunidade com essas 10 mil pessoas para trocar ideia, tirar suas dúvidas com os moderadores. Não é um curso que você vai ficar, vou ter acesso a uma plataformazinha de aula na Hotmart. Não tem nada a ver com isso. Inclusive é uma plataforma própria, tá? A gente tem o nosso próprio sistema ali que faz muito sentido pra gente. Então, vai ser muito bacana te ensinar a investir. E o negócio é o seguinte, se você chegou até aqui, comenta pra mim assim, ó, você vai só comentar o setor que você não investe porque se você quiser concorrer a um presente. Eu vou escolher 2 dos melhores comentários, vou enviar um presente pra casa. Como é que eu sei que eu ganhei? Se eu der um coração e comentar ganhou no seu postagem, foi porque você ganhou. E aí você só tem que vir na UVP aqui, ó, e clicar no botão Fale com o Especialista, esse aqui, ó, esse botão aqui. Esse botão é só para você receber o seu presente, tá? Não tem nada a ver com te fazer análise do perfil, que é para você entrar e fazer sua matrícula. Então esse aqui é Fale com o Especialista para você trocar uma ideia e falar que você ganhou o presente, tá bom? Então, beijo para vocês, foi um prazer aí ter conversado com vocês. Perdão pelo cenário, a coisa toda. Eu tô viajando, tá? Tô em Milão, chique, hein? Tô em Milão aqui e aí já eu tô de volta no Brasil pra gente gravar no conforto do nosso estúdio, com o Vandim, com o Casé e tudo mais. Até mais, tchau, tchau.